Vou colocar para gravar, né, gente? Vamos sinalizando aí. Então, bom, a gente vai falar hoje, gente, sobre essa questão dos hábitos, o poder do hábito e como é difícil a gente mudar hábitos. A gente trazer novos hábitos para a nossa vida, para a nossa rotina, é muito difícil. Por mais que a gente saiba que esse hábito vai trazer um benefício para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso processo de emagrecimento. Mesmo a gente tendo essa consciência, a gente acaba tendo muita dificuldade em colocar em prática alguns hábitos, tá? E enquanto eu estou falando e estou explicando para vocês, eu já quero que vocês comecem a fazer, porque faz parte da atividade de hoje, uma lista de hábitos que você já identificou que você precisa mudar, tá? E o que vier na sua cabeça, você vai colocar aí nessa lista, tá? Então já é a primeira coisa que vocês precisam fazer aí, tá? Então, para a gente poder começar aqui, façam essa lista aí, conforme eu vou explicando aqui para vocês, de hábitos que vocês já identificaram que vocês precisam mudar. Gente, quando a gente fala em hábito, aqui, é claro, a gente está falando mais focado para a questão da alimentação, do grupo, e ok. Porém, gente, a gente tem que pensar o seguinte: que vocês podem colocar nessa lista de vocês também hábitos que não estejam relacionados diretamente com a questão da alimentação. Vocês podem colocar outras coisas que vocês precisam mudar na vida de vocês, que vocês querem aplicar e que vocês não conseguem aplicar. Às vezes, sei lá, às vezes não é nem um hábito, às vezes é um desejo de fazer algo, algo que você quer fazer, mas que você não consegue, dentro da sua rotina, colocar isso lá na sua rotina para você criar o hábito para você fazer isso. Então, por exemplo, eu, gente, acabei de falar para vocês, meus filhos estão aqui tudo, um tocando violão, tocando violino e tal. E eu tô com muita vontade de voltar para aula de piano, que eu já fiz há um tempo atrás, tô com muita vontade, desde o ano passado, isso está na minha cabeça, eu preciso arranjar um tempo, tananana, não consigo. E aí, esse ano, eu falei, não, esse ano eu vou voltar. E eu falei, gente, mas como que eu vou encaixar isso na minha rotina? Porque minha rotina é muito, tipo, é o consultório, é os filhos, gente, a minha rotina é igual a de vocês, tá? Lá no consultório, é tudo, né? Ali a gente tá no consultório, mas a rotina também é bem, né, conturbada, assim, de tempo, enfim. E o que que a gente pode fazer com esse novo hábito, ou com essa coisa que a gente quer fazer, que a gente quer incluir, que a gente não consegue? A gente precisa pensar também como que a gente vai fazer isso, porque senão a gente não consegue fazer, né? E aí a grande questão é como que um hábito ele é formado, né? Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que eu não deveria ter feito. Saiu a telinha de vocês ou continua? Não, tá aí. Continua. Está Ai, escrito como hábito é formado. gente, para mim saiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para a tela, que senão eu não vou conseguir falar para vocês. Ai, 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 Fernanda. A tela aqui para mim sumiu, gente. Deixa eu ver. Jaque, ajuda aí, Jaque. Jaque, você manja Gente, de verdade, voltou para a tela que estava a tela do rosto de vocês. Deixa eu ver se eu É, consigo. Não, acho que não, você volta para parou de compartilhar, compartilhar. não é? Então, mas É, Não, acho que está compartilhando porque a gente está vendo. é. é, É, Mas ó, fecha e abre de quando eu novo, clico Fê. na telinha de novo, É. ele some, gente. Calma aí. Eu vou parar de Se compartilhar. você fechar e abrir de novo. Vai ser isso, tá? Aham. Mas Uhum. como que. Fechou. Fechei, Agora a agora gente está é. vendo você. ó, Isso. agora voltou de novo. Agora você está compartilhando a tela. Gente, Isso calma aí. que essas coisas acontecem. A Osana estava reclamando, gente, mas eu para tecnologia também, viu? Não... Mas conseguia te entrar, pelo menos, sei Olá, a lá. Osana apareceu, tá aqui, ó. Ah, Osana, muito bem, muito bem. Ah, Então, como que um hábito ele é formado, né? Então, um hábito ele é formado de diversas formas, né? Uma delas é por um comportamento repetido, que você faz sempre no mesmo horário, no mesmo local, do mesmo jeito. E com o tempo isso vai se tornando meio que automático, né? Então, sei lá, você toma café da manhã todos os dias na sua casa, você escova os dentes, você tem um determinado horário para você poder tomar banho, para você poder dormir. E isso, essa forma que a gente vai aprendendo, pode ser tanto um hábito bom quanto um hábito ruim.
né? Por que tem hábito ruim? Que ele vai trazer ali aquela sensação boa, aquela sensação de prazer. Por exemplo, comer doce todo dia, né? Então, ou não fazer atividade física e ficar deitado no sofá assistindo Netflix. É um hábito. É bom? Não. Então, quando a gente fala em hábito, a gente precisa lembrar que ele foi formado ao longo da nossa vida. Por isso que muitas vezes um hábito que é ruim, é difícil a gente conseguir transformar ele num hábito bom, né? Então a gente precisa pensar, inclusive, gente, eu também num livro, parte do que a gente vai conversar hoje é baseado num livro que eu estou lendo, eu estou terminando de ler, mas que eu indico muito para vocês lerem esse livro, que é o livro de micro. Nossa, esse livro aqui, ó. Ah, acho que vocês vão conseguir ver. Depois eu mando lá no grupo, vocês vão conseguir ver porque está com um plano de fundo. Mas depois eu vou mandar para vocês. É Micro Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam Tudo. Esse livro, a ideia dele é exatamente isso. Como a gente consegue transformar hábitos ruins em hábitos bons, sem pensar que, tipo assim, da gente começar no macro, sabe? Mas a gente começar a pegar um hábito e dividir ele em vários pedacinhos e começar ali a aplicar esses pedacinhos até o hábito todo estar formado, tá? Então, é isso, tá? E aí, quando a gente fala em hábito e o hábito de comer, a gente precisa pensar no seguinte: por que que a gente come, né? Então, a gente come por fome, fome fisiológica, a gente come por vontade, a gente come porque está disponível para a gente ali o alimento, a gente come porque a comida tá bonita, visualmente a comida tá bonita, para controlar o peso, para a gente saber lidar com alguma emoção. Então, por exemplo, estou ansiosa. Muitas vezes eu estou ansiosa. Por quê, gente? Eu quero comer um chocolate, porque eu estou ansiosa. E aí, a gente acaba usando a comida como remédio, tá? Isso é um fato. Só que normalmente a gente não percebe isso de uma forma tão consciente, tá? Então, quem aqui, por exemplo, ó, uma coisa fácil de vocês lembrarem, né? Até para quem já passou ali para a fase da menopausa. Quando você estava na TPM, que estava se sentindo mal, meio tristinha, o que que você fazia? Ia lá comer um docinho, ia comer um chocolate, ia comer alguma coisa gostosa, tá? Bom, e aí, por que mais que a gente come? Por tradição familiar, então tem aquela comida que lembra a sua mãe, que lembra a sua avó, que lembra a sua tia, que aqui está muito relacionado com aquele comer afetivo. Então, minha família fazia tal preparação, e por isso que eu como, né? Por que você gosta de comer sempre essa comida desse jeito? Tem uma questão familiar, que você aprendeu desse jeito, tá? A gente come por uma questão cultural, por uma questão religiosa, então tem algumas religiões que têm ali algumas particularidades alimentares. A gente come por moda, moda do tipo, gente, chia, a gente come chia porque chia não é nem do Brasil, né? Quinoa também não é nem do Brasil. A maca peruana que vocês estão usando no shot, nem do Brasil é. Então, são alimentos que foram incorporados na nossa alimentação por uma questão realmente, inicialmente aí de uma moda, né? Então, foi avaliado que aquele alimento tinha um benefício X e foi trazido isso para o Brasil e a gente consome isso hoje não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Tanto que quando esses produtos começam a chegar, começam a passar na televisão, na internet, que tal alimento é bom, enfim, eles ficam caríssimos nos empórios, né? Que os empórios começam a comprar para poder oferecer para todo mundo, e inicialmente ele fica super caro, e depois eles vão barateando conforme vai ficando mais popular, tá? E a gente come por uma orientação de um nutricionista, vulgo eu, né? A gente come por status também, né? Então, por exemplo, comer uma comida chique, comer uma comida gourmet, num restaurante X, Y, Z, enfim. E a gente come também porque a gente está com vontade ou porque a gente acha gostoso, né, gente? Então, por exemplo, vocês sabem, né? Quem já está aqui comigo há mais tempo, a grande maioria, que a nutricionista adora o quê, gente? Brigadeiro. Nunca, brigadeiro, a Irane já sabe. Nunca escondi isso de ninguém, que meu doce preferido é brigadeiro. E para mim tá tudo certo. Inclusive, esse final de semana eu comi brigadeiro, gente, porque foi aniversário da minha filha. Me desculpem, mas já tô no suco verde, tá, gente? Para poder compensar. Então é isso. Então a gente come por tudo isso. Então, vocês viram que a gente não come só porque a gente costuma falar, eu como porque eu sou sem vergonha, porque eu sei que eu não deveria comer, mas eu como.
Mas não é isso. Olha quantos motivos eu estou trazendo para vocês pela razão que a gente come. A gente come por todos esses motivos. Por isso que transformar talvez um hábito ruim é difícil transformar ele, porque muitas vezes ele é uma questão cultural, às vezes é uma tradição familiar, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma questão religiosa, às vezes você não deixa de comer um alimento porque ele é gostoso, como a Nutri, que come brigadeiro, mesmo sabendo que não é tão bom assim, nutricionalmente falando, eu como, e tá tudo certo. Agora a gente precisa entender aonde tudo isso vai entrar na balança da alimentação. Porque você comer um brigadeiro de vez em quando é uma coisa, agora você comer o brigadeiro todos os dias, será que isso vai ser uma coisa que vai ser saudável para o meu organismo? Né? Então, esses são todos os motivos e teriam mais ainda para a gente poder citar, tá? Outros fatores. A gente come por fatores externos do tipo, é hora de comer, então deu meio-dia, é hora de comer. Como a gente estava conversando, eu e a Sandra, que da questão da quantidade de comida ali que ela comeu ali no período da tarde, e que estava um pouquinho a mais, né? Eu sinalizei ali no grupo, né? Porque não era só ela, enfim, tinha outras pessoas também. Então, deu a hora de comer, a gente vai e come. E a gente muitas vezes não percebe qual é o nosso nível de fome. Será que eu estou com fome mesmo? Será que eu preciso comer tudo isso? Essa fome que eu estou sentindo, será que é fome ou será que é sede? Uma outra coisa, gente. Tá com fome? Antes de comer, toma água. Por que que toma água, gente? Que a gente toma água antes de comer? Porque o local no nosso cérebro que sinaliza fome e sede é o mesmo lugar. Então, se você não se hidratou da forma adequada, pode ser que seu corpo esteja sinalizando que você deveria tomar água, só que você não consegue identificar que é sede ou que é fome, tá? Então é bem importante que vocês comecem também a prestar atenção nisso, tá? Então, fatores externos, deu a hora de comer ali, a barriga roncou, né? Uma questão fisiológica, e você sabe que tem que comer. Fatores internos, muitas vezes deu a hora, você nem tá com fome, mas deu meio-dia, principalmente para aquelas pessoas que trabalham, deu meio-dia, não tô nem com fome, mas eu vou comer porque é o horário do almoço, né? Então, tudo isso vai formando o nosso hábito de comer. Fatores ambientais também faz parte. Se você está num lugar onde tem uma oferta de comida, você está ali numa reunião social, numa festa, enfim, a gente come porque a gente também tem um conhecimento, que nem aqui no grupo, vocês estão comendo algum tipo de alimento, porque eu estou trazendo conhecimento para vocês, tá? E a gente come também por crenças, do tipo, essa comida faz bem, essa comida não faz bem. Então, eu posso ou não comer determinados alimentos, tá? E a somatória de tudo isso é que a gente vai criar os hábitos, tá? Do que a gente come, como a gente se relaciona com essa questão da comida. Então, tem pessoas que têm aquela questão, ou você que ama determinado alimento e que odeia determinado alimento, né? Então, que fica nesse ciclo negativo com a comida. E a gente precisa aprender a fazer as pazes com a comida, porque independente se a comida é saudável ou não, ela vai ter algum benefício para a gente. Se a comida é saudável, vai nutrir o nosso corpo, vai nutrir as nossas células, o nosso cabelo, nossa unha, a pele vai ficar boa, a gente vai ficar saudável. Se esse alimento não for tão saudável, ele vai nutrir a gente de uma outra forma. Como, Fernanda? Ele vai nutrir as nossas emoções, ele vai nutrir as nossas relações. Então, por exemplo, gente, comemorei o aniversário da minha filha. Não dá para convidar as pessoas para o aniversário, né? E não ter um bolo, né? Então a gente vai comer o bolo naquele momento, por uma questão social. A gente não convida as pessoas para um aniversário para comer alface, né? Então a gente tem essa questão também e a gente precisa, eu acho que aprender e reaprender isso, porque isso está embutido meio que na nossa cabeça, de que determinado alimento é bom e determinado alimento é ruim. Todo alimento ele vai trazer algum benefício dependendo do contexto. Ele vai trazer malefício se a gente exagerar, né, em comer um alimento que não é tão saudável. E eu sei, gente, que é difícil da gente mudar essas crenças, tá? Mas a gente precisa começar a fazer as pazes com a comida, porque senão a gente sempre vai ficar brigando com essa questão, tá? E Nutri, eu tenho fome. Será que você tem fome mesmo? Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Inclusive, se eu não me engano, eu tenho um vídeo gravado que depois eu vou mandar para vocês, que é falando sobre essa questão da fome, da vontade, da vontadezinha de comer ali, explicando um pouco para vocês sobre isso. Eu vou liberar para vocês também, tá?
Então, fome, gente, é quando o nosso corpo precisa de alimento, né? Para a gente se manter vivo, né? Então, a barriga ronca, a mão treme, dá dor de cabeça, dá fraqueza, enfim. E quando a gente come, a gente fica saciado. E normalmente, nessas situações, a gente come o quê, gente? A gente come comida, tá? Então, quando a gente está com fome, fome mesmo fisiológica, a gente quer comer comida. A gente não quer comer bolo, a gente não quer comer brigadeiro, a gente quer comer comida que vai saciar a nossa fome, tá? Apetite é diferente de fome. Apetite é quando você já comeu, está satisfeito, mas você ainda quer comer um pouco mais. Você aguenta comer um pouco mais e você está ali e você vai comendo. Inclusive, gente, eu vou sugerir para vocês, já indiquei isso para algumas pessoas, mas eu vou sugerir para vocês também. Tem um documentário na Netflix que se chama Como Viver até os 100 Anos. Assistam esse documentário. Esse documentário fala de 5 regiões do mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos e mostra qual é o estilo de vida delas, gente. E não é nada disso que vocês estão pensando, tá? Essas pessoas, elas não vivem só de alface. Elas não vivem na academia, tá? São pessoas que elas comem comida de verdade, inclusive em um dos locais das regiões lá, a base da alimentação dessas pessoas são os carboidratos. Então, assistam, que eu não vou ficar dando muito spoiler, mas vai lá e assiste, porque é muito legal assistir esse documentário. Já assisti já umas 3 vezes, e toda vez que eu assisto, eu aprendo uma coisa nova. Mas por que eu estou falando disso? Porque lá no Japão, tem uma região no Japão, onde as pessoas vivem bastante, e lá nessa região, eles têm como se fosse um mantra. O mantra deles é comer até estar 80% satisfeito. Não é essa frase, tá, gente? É uma outra frase, mas o que eles querem dizer com a frase lá que eles falam é exatamente isso: comer até estar 80% satisfeito. Então, eles não comem para ficar com a barriga estufada, eles não comem para poder abrir o botão da calça, eles não comem com aquela sensação de que a comida está aqui, que a gente não consegue comer mais nada. Não. É Eles, YouTube? na É YouTube? Netflix, na Não, né? Netflix, Como Viver até os 100 Anos. Então, eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário, e tem um outro documentário também que eu recomendo fortemente que vocês assistam, que é Os Segredos da Alimentação, também na Netflix. Que esse fala especificamente sobre intestino. Gente, eu falo tanto de intestino que, olha, a Netflix fez um documentário para falar sobre intestino, para falar sobre cocô, gente. Olha que incrível. Tipo assim, os profissionais nutricionistas que trabalham com modulação intestinal como eu, tipo, nós entramos no ápice. Então, assim, É de verdade. segredo para viver bem? Não. Não, o primeiro é Como Viver até os 100 Anos e o outro é Os Segredos da Alimentação, tá? Bom, e um outro motivo que faz a gente comer é a gente come por vontade. Estou com vontade de comer um brigadeiro, estou com vontade de tomar um sorvete, estou com vontade de comer uma salada, estou com vontade de tomar um suco. Então, são fomes diferentes, você entendeu? Vocês conseguiram entender? Então, tem fome fisiológica, tem apetite, que você já matou a sua fome, mas você ainda consegue comer mais, você está com vontade de comer mais, você se permite repetir o prato. E tem a fome, que na verdade não é fome, que é uma vontade de comer, tá? E a gente precisa diferenciar isso. E quais são os erros que a gente comete quando a gente vai criar novos hábitos, tá? Você acredita que você nunca mais vai comer o que você gosta, que você vai comer comida ruim, e que você vai fazer comida que você não gosta. Você vai ficar pensando, na verdade, em comida o tempo todo. E isso vai ficar gerando ansiedade. Sabe aquele negócio assim, ai, não posso mais comer meu brigadeiro, por exemplo. Você falar para mim assim, Fernanda, você não pode mais comer brigadeiro. Eu ficar nosso dia inteiro falando, nossa, eu nunca mais vou poder comer o brigadeiro. Meu Deus do céu. Então, assim, quanto mais a gente vai pensando em comida, mais ansioso a gente vai ficando. E a gente não precisa ficar pensando em comida toda hora, gente. Comida é para a gente parar ali para pensar, faz o planejamento da semana e parar para pensar nela na hora que a gente está ali comendo e tudo certo. É isso. Quanto mais a gente fica com esse pensando em comida, 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 o que eu posso comer, o que eu não posso, se é ruim, se é bom, mais ansioso a gente vai ficando, tá? E tirar o foco de um problema que a gente tem e descontar na comida. Então, eu estou ansiosa, eu como. Eu estou insatisfeita com o meu trabalho, eu como. Eu estou triste e eu como. E, gente, eu, como nutricionista, já cometi esse erro também, como todo mundo.
Então, teve dias que eu tava, tipo, sei lá, não tava bem. E aí eu queria o quê, gente? Eu falei, não, eu vou me permitir hoje comer, porque eu estou de saco cheio e tá tudo certo. Fui lá, comi, chutei o balde e voltei para a rotina. Então, a gente precisa também entender que tudo isso vai acontecer, né? Então, e a gente precisa também acolher isso, porque se a gente fica assim, mas eu não posso pensar assim, mas não pode ser desse jeito, não pode ser assado, não pode ser. A gente acaba se tornando uma pessoa muito autocrítica, a gente não acolhe o que está acontecendo com a gente naquele momento, e isso mais atrapalha do que ajuda, tá? A gente também tem que lembrar que existem tipos diferentes de alimentação. Então, e a gente precisa levar isso em consideração. A questão do estilo de vida que a gente tem, contemporâneo e ocidental. Tanto que nesse documentário, de como viver até os 100 anos, a base da alimentação deles, praticamente, a alimentação ocidental que a gente tem, alimentação oriental, do Mediterrâneo, é outro tipo de alimentação. Então, a base da alimentação deles é como se fosse uma dieta do Mediterrâneo. Assistam para vocês poderem entender, porque também não é uma coisa tão difícil de ser feita, mas também, dentro do nosso contexto, não dá para fazer 100%, mas dá para tirar bastante ideia boa, tá? E lá eles não falam só sobre alimentação e atividade física, eles falam sobre uma coisa incrível que pouco é falado, que é sobre o Ikigai. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas o Ikigai é qual que é a sua missão na vida. Então, eles falam muito sobre isso, eles falam muito sobre o conceito de estar, viver em sociedade, em participar de um grupo, independente de que grupo que seja. Então, assim, é muito interessante vocês assistirem esse documentário, gente. Então, o estilo de vida que a gente tem contemporâneo, com uma alimentação ocidental, cheia de gordura, sal, açúcar, com produto industrializado, comida saudável, né, gorduras, verduras, né, e frutas, enfim, deveriam não ter agrotóxicos, cheio de agrotóxicos, cheio de alimento industrializado, com conservante, com corante, com vários antes aí, gente, vai fazer a gente ficar como? Vai ficar, a gente ficar bem, a gente ficar saudável, enfim. Não, a gente não vai ter ânimo, a gente vai ter depressão, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ficar mais estressado, a gente vai dormir mal. E aí a maioria das mulheres hoje em dia trabalham, ou quem não trabalha num trabalho, né, fora de casa, trabalha em casa, trabalha o triplo, na verdade, né? Porque tomar conta de uma casa também não é fácil. E aí fica nisso, a gente fica com pouco tempo, a mulher no mercado de trabalho, e a gente acaba indo para as opções que são mais fáceis, né? Então, esse é o contexto de alimentação que a gente tem hoje. E mudar o hábito, ele não é fácil, porém, ele não é impossível, tá? Então, o primeiro passo é que a gente tem que ter consciência de onde a gente está, qual o momento que a gente está e quais são os hábitos que a gente precisa mudar. A mudança, ela acontece de uma forma consciente. Dificilmente mudar um hábito vai acontecer no inconsciente. Ele vai acontecer no consciente. Quando você sabe e você tem clareza do que você precisa mudar, tá? Quando você tem conhecimento, qual vai ser o caminho, o provável caminho que você vai ter que trilhar para mudar esse hábito, tá? Os estudos eles apontam que quando a gente quer mudar um hábito, é mais fácil quando a gente muda um comportamento e a gente deixa ali alguma coisa como se fosse uma recompensa, tá? Isso funciona para todo mundo? Não para todo mundo, mas para bastante gente funciona. Então, por exemplo, então se essa semana eu treinar, sei lá, 3 vezes por semana, eu vou me permitir, sei lá, tomar um sorvete. Porque eu treinei 3 vezes por semana e eu tomar um sorvete não vai acontecer nada. Não, eu vou permitir, eu comi certinho a semana toda, então eu vou me dar como um presente, sei lá, vou comprar uma blusa. Então, usar essa questão da recompensa, ela pode funcionar até um determinado momento, tá? Depois ele não funciona mais, tá? Ou não vai funcionar para todo mundo, tá? Faça uma lista dos hábitos e dos comportamentos que você precisa mudar. Então, já está aqui. O hábito, para ele mudar, para a gente falar que realmente ele mudou, ele precisa se tornar automático, como escovar os dentes, como dirigir um carro, como tomar banho, tem que ser uma coisa automática, tá?
Não adianta, do começo a gente vai fazer isso de uma forma meio que pensando, tá? Mas com o tempo, esse hábito ele precisa se tornar automático. Como, por exemplo, o hábito que eu criei de acordar todos os dias de manhã, escovo os meus dentes, faço a raspagem da minha língua e vou tomar 500 ml de água todos os dias de manhã, tá? Mas isso é uma coisa que eu fui trabalhando ali ao longo do tempo, tá? Alguns hábitos da sua lista, eles vão ser mais fáceis de você mudar, outros vão ser mais difíceis, outros vão demandar mais energia, outros você vai começar agora e não vai conseguir, vai parar, vai partir para um outro hábito e assim por diante, tá? O que eu vou sugerir para vocês é o seguinte, que vocês, dessa listinha que vocês criaram, e agora eu vou parar aqui de compartilhar, porque a gente está no 1 minuto agora faltando, para a gente poder dar continuidade, a gente voltar de novo. Vou trazer a dica para vocês do seguinte, vocês estão fazendo já a listinha de vocês desde ali do momento que eu sinalizei para vocês. Comecem a anotar agora quais são os hábitos que são mais fáceis de vocês começarem a fazer as mudanças e classifica eles. Então, eu vou começar por esse, 2, 3, 4. Então, já vão fazendo isso. Eu vou finalizar aqui, a gente volta no mesmo link para a gente continuar. Se por acaso acontecer alguma coisa de não dar certo, eu mando um link novo, mas acredito que vai dar, tá? É para voltar todo mundo, tá? Que eu tô tirando um print aqui de quem estava aqui. Se não entrar de novo, eu vou puxar a orelha, tá bom? Todo mundo voltando, então. Tá bom.